O nosso modelo seria o estado de bem-estar social da Europa Ocidental, vamos dizer, grosso modo, pós-Segunda Guerra Mundial, né? Exatamente, esse é o nosso modelo. Só que nós não temos a mesma capacidade produtiva, esse é o nosso pequeno problema. Aí eu vou pegar Não, e outra coisa, a gente não tem a mesma capacidade produtiva. Sim. E a gente tem um patrimonialismo, né? Sim. Eles têm menos. Então eu vou pegar São os privilégios, que misturam as duas coisas. Primeiro esse país dos privilégios, porque muitas vezes quando a gente está falando de aposentadoria em geral, para quem nos acompanha, né? Eles falam assim, mas eu só conheço pessoas que ganham um salário mínimo, tal, normalmente é assim, que são... Agora, e se a gente olhar os gastos e a média salarial do executivo é sempre menor que a do legislativo e lá em cima do judiciário. E temos aposentadorias fabulosas, né? Nesses poderes, judiciário e legislativo comparado ao do executivo. E os militares também, né? E no executivo, a questão dos militares que recentemente não tiveram problema nenhum. A grande questão é que é uma tarefa política hércule, né? Conseguir enfrentar esses privilégios, que alguns são longuérrimos, são de décadas, para poder enfrentar essa questão econômica. Depois que a gente ficou perfeitamente democrático, sim, a brasileira, ou seja, muito lento, a gente está consertando tudo isso. Se nós lembrarmos, em 2003, no primeiro mandato do presidente Lula, foi feita uma reforma dos servidores, que foi institucionalizada no primeiro mandato da presidente Dilma, lá em 2011, 12, quando ela fez o FUNPRESP, que é o Fundo de Pensão Complementar dos Servidores Públicos. E a partir daquele momento, todo novo servidor público que passou em concurso, ele não tem mais garantia da aposentadoria integral. Porque a aposentadoria integral para servidor público não faz sentido. É muito custoso e o que ele contribui nunca vai pagar aquele custo, né? Então, você tem uma aposentadoria para os novos servidores públicos que é igual ao do INSS. Se você quiser ter uma aposentadoria melhor, você faz como todo mundo faz, poupa num instrumento privado, num fundo de pensão privado, para acumular recursos para a sua terceira idade, né? Depois, a própria presidente Dilma, no primeiro ano do seu segundo mandato, aquele ano conturbado de 2015, ela aprovou uma legislação muito boa que foi mudar os critérios de elegibilidade para pensão por morte. E inclusive para o setor público. Então, a gente lentamente, nós estamos reformando esse sistema patrimonialista, cheio de injustiças, com a instituição dos fundos de pensão de previdência complementar, para os novos servidores públicos, esse problema está equacionado. Precisa agora ir resolver o problema dos militares e das carreiras militares. Você tem um exemplo, nas PMs é um problema para os governadores estaduais, para os governadores. Você conversa com qualquer governador, ele vai te contar, para cada coronel da PM que eu tenho, eu pago 40 benefícios de coronéis aposentados. Porque muitas vezes o coronel morre, a pensão é integral, vai para a esposa, tem uma filha, acho que ainda pegou a coisa das filhas não casadas, né? Então, isso é o patrimonialismo, são esses privilégios, né, que a gente aos pouquinhos está tratando deles, mas a uma velocidade muito lenta. E eles pesam nas contas públicas e eles têm um peso grande em explicar a baixa taxa de poupança do Brasil, sim. Então, agora, saindo um pouquinho dessa questão importantíssima, que é a questão previdenciária, e você em vários momentos falou da baixa produtividade que nós temos aqui, que advém da baixa qualificação, presumo eu, da força de trabalho. Você tem insistido, inclusive, em vários artigos sobre isso, a baixa qualificação da força de trabalho no Brasil, e que leva à produtividade nossa, que comparado com outros países, é inequívoco, que nós estamos muito distantes. Como a gente consegue enfrentar isso? Porque em certo momento da história econômica brasileira, o Brasil, no momento da substituição das importações, naquele momento clássico, e especialmente a partir de 1930, não havia tanta sofisticação no processo industrial, que é o que marca o Brasil daquele momento histórico. Agora não, houve um processo de revolução como nunca na história, tão radical em tão curto espaço de tempo. E nós
temos dificuldade de nos adaptar a essas mudanças tão rápidas, especialmente no setor industrial. Se o setor do agronegócio fez isso muito bem, com muita eficiência, né, até agora, não é o caso do setor industrial e de outros setores da economia brasileira. Como resolver essa questão da baixa qualificação da força de trabalho? Isso é um problema imenso, né? Só para a gente ter uma ideia do tamanho do problema, um trabalhador trabalha 1 hora no Brasil e ele produz 1/5 do que um trabalhador americano produz. Então, a nossa produtividade é 5 vezes menor do que a produtividade americana. Então, a gente tem que tratar disso, senão... Porque crescimento é produtividade. Se a produtividade não se elevar, esquece, você não vai ficar rico. Porque crescimento é a capacidade que cada pessoa produz. E aí, assim, se nós estivéssemos conversando há 30 anos atrás, eu pararia a conversa aí. Eu não teria muito mais elementos ou informações a lhe passar. Mas nos últimos 30 anos, a academia produziu uma quantidade de conhecimento fantástica. E hoje dá para fazer vários programas sobre esse tema. O que a gente sabe é que metade dessa distância, por exemplo, entre o Brasil e os Estados Unidos, entre o Brasil e a Alemanha, qualquer país desenvolvido do primeiro mundo, metade dessa diferença são atributos embutidos no trabalhador. E a outra metade é o entorno. É um marco legal e institucional. Atributos embutidos no trabalhador são de 2 naturezas. São, primeiro, as habilidades analíticas. Aquilo que a gente aprende numa escola formal. Né? Fazer bem as contas, ter cálculo, ter um raciocínio analítico, se expressar bem em linguagem falada, em linguagem escrita, capacidade de interpretação de texto, matemática, etc. Né? Isso aumenta, quem tem isso bem é mais produtivo. Agora, além disso, tem o que a gente chama das habilidades socioemocionais, que elas são tão importantes para a produtividade do indivíduo quanto essas habilidades cognitivas ou analíticas. E as habilidades socioemocionais, como as outras, a gente aprende nos bancos escolares de uma boa escola. O que são as habilidades socioemocionais? Persistência, capacidade de aguentar frustração, cálculo prospectivo, capacidade de trabalhar em grupo, liderança. Esse conjunto de habilidades. A gente não nasce sabendo fazer essas coisas todas que eu elenquei aqui. E é necessário uma boa escola formal, fundamental e médio, para desenvolver essas habilidades. Então, isso explica metade. A outra metade é o marco legal e institucional segundo o qual as empresas se deparam, né? E a pessoa que está dentro de uma empresa se depara. Isso significa legislação tributária, né? Teremos um bom legado do terceiro mandato do presidente Lula agora com a reforma tributária. O que ela vai fazer? Hoje, com a complexidade tributária, Vila, as empresas no Brasil usam de 10 a 30 vezes mais contadores do que empresas iguaizinhas de outros lugares do mundo. Ora, se a gente tem que usar muito mais contador para só organizar a forma de pagar impostos, está sobrando menos dinheiro para contratar cientistas para investir em pesquisa e desenvolvimento. Então, a produtividade dessa empresa vai crescer menos, porque ela gasta muito recurso pagando imposto. Agora, além disso, como a nossa estrutura tributária é muito complexa, gera muito litígio. Aí você tem que contratar um monte de advogado. Então, em vez da gente produzir engenheiro para produzir novas tecnologias, a gente tem uma demanda por advogados que são úteis, dado as nossas regras, as nossas instituições, que geram em equilíbrio muito litígio. E se tem muito litígio em equilíbrio, a gente precisa de mais advogados. Mas se nós tivéssemos legislações melhores, de melhor qualidade, nós não precisaríamos formar tantos advogados, formaríamos mais engenheiros e o país cresceria mais. Então, isso é um entorno. O entorno brasileiro estimula a ineficiência. Então, metade está embutido nas pessoas, metade é o entorno. Nada do que eu falei aqui tem solução simples, você percebeu? Você percebeu? Isso é uma diferença com relação à nossa cabeça, lá dos anos 70, dos anos 80, do pós-guerra. Do pós-guerra até os anos 80, a gente tinha uma visão que desenvolvimento econômico
Era um problema macroeconômico. Sim. Pau na máquina, vamos crescer, acumular capital, câmbio juro, a gente vai ficar rico. Nos últimos 30 anos a gente aprendeu que isso é uma bobagem. Macroeconomia estabilizada é condição necessária, mas não é condição suficiente. O desenvolvimento econômico é um problema de natureza microeconômico, institucional.